Ômega Web Rádio. Olá, bom dia! Começa agora mais um 3 em Pauta, nesta manhã de terça-feira, dia 11 de maio, uma manhã de sol, de calor, falaram que vinha frente fria, veio um dia, parou, será que vai voltar de novo? Mas enquanto isso, o clima aqui hoje está quente, a gente vai falar de assuntos muito quentes, né? Com a minha entrevistada aqui, a Fabiana Rodrigues, psicóloga. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Cristiane, bom dia a todos. Esquenta, né? Quando a gente pensa em falar de emocional, saúde mental, as dificuldades que a gente tem, as alegrias que a gente tem, aí já dá aquela esquentada, né, no ânimo. Exatamente. E 3 em Pauta que tem um oferecimento do Laboratório Célula Mater, presente quando no momento que você mais precisa, já sabe, precisa fazer um exame de sangue, só ir lá no laboratório, nas unidades da Célula Mater, que vai lá, vai tomar um cafezinho depois do exame. Quero mandar um abraço para a Fátima e para o Dr. Carlos, ele que vai estar com a gente aqui na quinta-feira também, tirando todas as dúvidas. E hoje comigo, meu parceiro de todos os dias, Anderson Firmino, bom dia. Bom dia, Cris, bom dia, doutora, bom dia a todos que acompanham mais um 3 em Pauta, prazer estar com vocês, obrigado por deixar a gente entrar na sua casa. E hoje, como sempre, né, muita informação, análise e debates importantes, debates relevantes para todo mundo. Tá certo. Bom, a gente já começa com as notícias? Tem giro de notícias? Hoje tem notícia boa, Anderson? Depende. Depende. Vamos começar. Vamos lá. A notícia da última noite, né, no início da manhã, né, a suspensão da vacinação da AstraZeneca para mulheres grávidas, né, uma determinação da Anvisa que é atendida para cidades aqui da Baixada Santista, né. Antes disso, a maioria das cidades que estavam preparando esse imunizante para começar a vacinar as gestantes com a AstraZeneca hoje, suspendeu a vacinação. A Prefeitura de Santos já havia anunciado, né, a suspensão acontece devido como explicou o chefe do Departamento da Atenção Básica da Saúde, o Christian Weber, o município não conta com doses suficientes do imunizante Coronavac para poder suprir a ausência da AstraZeneca, né, para atender as gestantes, então, por conta disso, aguarda envio nova remessa da Coronavac. Lembrando que essa restrição se deve apenas à AstraZeneca, né? A Anvisa não afirma categoricamente qual foi o caso que envolveu uma gestante para poder motivar essa paralisação, mas o fato é que, em função de alerta, aí, tanto São Paulo como pelo menos 5 ou 6 estados também suspenderam a vacinação com gestantes, para gestantes, né? Com a vacina de Oxford, a AstraZeneca, né? Falando ainda de Covid, né, o número de internações por Covid em Santos voltou a cair, segundo o boletim divulgado ontem pela Prefeitura de Santos, né? Caiu de 506 para 484, uma queda de 4,3%, né? Deste total, 219 são de Santos e 265 são de outras cidades, né? A taxa geral de ocupação de leitos também está na casa de 63%. Dos 407 leitos de UTI, a ocupação é de 68%. Na rede SUS é de 55% e na rede privada de 84%. Então, esses números que acabam oscilando, né, a gente não sabe o que vai ser daqui para frente em função dessa loucura que a gente viu no final de semana, né, das compras de Dia das Mães, os shoppings lotados, as galerias, as ruas, pareciam um feriado normal, um dia normal, né, como se não houvesse pandemia. Vamos aguardar para ver a consequência disso nas próximas semanas, nos próximos boletins das prefeituras, né? Anderson, deixa eu só fazer um comentáriozinho extra aí, porque além de ter essa movimentação toda no comércio, devido ao Dia das Mães, no final de semana teve jogo do Santos, o que também causou uma aglomeração muito grande, né? A torcida foi a Vila Belmiro, foi a melhor o CTR Pelé, né?
acompanhar a saída do time para poder ir para Vila Belmiro, né? Isso aí não tem jeito. Os torcedores são. Isso não é só o Santos, outros clubes também fazem a mesma coisa, São Paulo, Palmeiras, enfim. Essa medida nada prudente, né? Para poder acompanhar a delegação, para poder festejar a delegação. E chama a atenção que é do lado do hospital, né? Isso que é o mais irônico, né? Você ter Exatamente. ao lado da Santa Casa, então essa aglomeração, essa barulho, enfim, que se faz ali ao lado de um hospital, realmente não é nada recomendável. Você perguntou de notícia boa, Cris, tem uma sim. As FATECs estão abrindo inscrições para o vestibular do segundo semestre, né? Começaram ontem, né? O prazo vai até às 15 horas do dia 7 de junho, exclusivamente pelo site vestibularfatec.com.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 39,00. A seleção será feita por análise de histórico escolar, ou seja, não vai haver uma prova, né? Por conta de ser presencial online, mas vai ser feita essa seleção por meio de histórico escolar. A mudança do critério se fez necessária para atender ao distanciamento social recomendado pelo governo de São Paulo. Então, o pessoal que quer estudar na FATEC, estudar nas escolas técnicas estaduais, enfim, merece dar uma olhada, precisa dar uma olhada para garantir uma boa oportunidade, uma boa qualificação aí, porque é o que o mercado exige hoje, uma boa qualificação, saber o máximo de tecnologia, enfim, e fica aí a dica com relação às FATECs. Vou fechar, Cris, você falou do tempo, né, perguntando cadê a frente fria? Pois é, tá sol hoje, mas a previsão é de temporal para os próximos dias, né, a previsão nessa terça o tempo permanece ensolarado pela manhã, com máxima na casa dos 28 graus. As chuvas retornam para a região no dia seguinte. Amanhã então tem chuva, hein? As nuvens se manterão mais pesadas no céu durante boa parte do dia. Na quinta também, e na sexta aumenta um pouquinho, mas a chuva, então, terça e sexta-feira, certamente o tempo vai fechar, o tempo vai chover, e vamos que vamos. É isso, Cris. Eu só queria que a chuva viesse, se for para vir amanhã, que venha no final do dia só, tá? Antes não. Por um bom motivo que... bonita, né? Isso. Amanhã vai ter uma homenagem tão bonita a toda a equipe de enfermagem, já que nós estamos na Semana da Enfermagem. Amanhã é o Dia Internacional da Enfermagem, então eu acho que amanhã eles mereciam um dia bonito para receber a homenagem que vai ter. Mas isso são só detalhes. Amanhã a gente fala dessa notícia. Vamos falar de saúde mental, Anderson? Como anda a sua saúde mental? Olha, alterna, viu? Tem momentos mais tranquilos, tem momentos um pouco mais contemplativos, pensativos, assim. A gente vai se equilibrando, a gente vai vivendo um dia após o outro. Fabiana, a gente está vivendo uma pandemia. As pessoas já vivem num estresse constante sem pandemia, com trabalho, casa, né, parte financeira, todo mundo vive nesse estresse um pouquinho, mas a gente tem final de semana, pode sair com os amigos, pode viajar, e de repente vem uma pandemia aí que era para durar alguns meses, virou um ano, virou outro ano, a gente não sabe se a gente vai conseguir chegar ao final desse ano com tudo normal ou ainda em pandemia. Como é que fica a saúde mental das pessoas? Porque a ansiedade fica mil, né, Fabi? Anderson, bom dia, que eu não dei bom dia a você. E eu acho que o Anderson falou uma expressão aí, né? Vivendo um dia após o outro, né? E é isso que a gente está fazendo. Todos nós estamos fazendo isso. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente não tem como prever nada, a gente não tem como programar nada, a gente não tem como planejar mais nada, né? E aí você usou uma frase assim, a pandemia era para durar alguns meses, mas aí a minha pergunta é, quem disse que era para durar alguns meses? Aonde está essa colocação, esse registro, essa ordem de que uma pandemia iria durar alguns meses, né? Então, assim, algumas pessoas falaram, isso nem existe, não é? A gente não teve ainda lá atrás quem dizia que isso não existia, que isso era algo da cabeça, ou enfim, né, da mídia, enfim, muitas coisas foram ditas, né? Mas todos nós meio que colocamos um prazo, um período, aí isso vai passar em tal momento, né? E na verdade a gente não sabe, isso não passou e ainda não sinaliza passar tão rápido, né?
E isso deixa essa angústia, esse medo, essa mudança de vida para todos nós. Pessoas aí, o desencarne em massa acontecendo, então, pessoas sendo retiradas daqui, né, nossos familiares, amigos, enfim, colegas de trabalho. Então, aí, amanhã é o dia da enfermagem, né, eu deixo aqui o meu carinho, minha admiração, né, para todos esses profissionais aí, guerreiros, e acho que hoje em dia, a gente pode até estender que muitas áreas, né, a gente vem podendo chamar de guerreiros aí, porque o pessoal da imprensa que não parou, né, Cris? As pessoas dos trabalhos essenciais, considerados os necessários, que nunca foram fechados. Então, assim, tudo isso a gente está aí numa guerra de evolução do planeta, e a gente está pagando esse preço, né, do sofrimento, da dor, da mudança das nossas vidas, das perdas de pessoas, de emprego, mudanças de hábitos, que no momento aqui, para a gente falar de saúde mental, eu acho que é tudo um pacotinho, né? Tudo é um kit que a gente precisa transportar para uma nova realidade. E é uma realidade até quando? Não sabemos. Na verdade, não sabemos, né? Fabi, já que você falou de perdas, pessoas, né, sendo retiradas, nós tivemos hoje, inclusive, faz uma semana da morte do ator Paulo Gustavo. Isso acabou fazendo uma comoção nacional, acho que até pessoas de outros países também comentaram. Ele foi uma pessoa que ele levou alegria por onde ele passava, né? E eu acompanhei uma entrevista da mãe dele, que mulher forte e guerreira mesmo, para estar passando por tudo isso. Dona Déia, verdade. Dona Déia. Então ele foi um cara que, e hoje você começa a chorar por causa dele, você vê os amigos chorando a morte dele, mas faz um comentário e já começa a rir, porque ele levou alegria. É impossível você olhar para a cara do Paulo Gustavo num personagem e não dar risada de alguma coisa. Nem que seja a mexidinha no cabelo dele, você acaba dando risada. Você acha que isso que aconteceu... Cabelo? Que cabelo? Quando ele colocava as perucas dele lá. Nos bobs. Os bobs, as perucas. Ele dava aquela mexidinha. Mas você acha que a gente está passando... São várias mortes. Nós já chegamos em mais de 400 mil mortes. E muitas pessoas... Aqui, né? Aqui no Brasil, muitas. Aqui. Não vou dizer todas, mas muitas pessoas parece que ainda não entenderam. Acha que... é uma gripezinha ainda. Você acha que isso pode mexer ainda mais com as pessoas, para que as pessoas tenham consciência da importância desse isolamento? Não é deixar de sair de casa e se trancar e não trabalhar. Trabalha, faz a tua vida normal, só não se aglomera. Quer torcer pelo teu time? Torce em casa, mas não vai para uma porta de hospital quase, gritar, beber, encher a cara e ficar com um monte de gente. Isso é uma aglomeração. Ou você acha que isso vai trazer mais pânico para as pessoas? Então, vamos pensar aqui junto, né? Primeiro lugar, é muito natural, é uma condição humana a gente lidar, né, na vida como se a gente não fosse desencarnar, como se a gente não fosse morrer. Então, o meu conhecido, as outras pessoas vão morrer, eu não vou, né? E essa condição da gente ter esse mecanismo de sobrevivência, eu chamaria assim, faz com que a gente pense em algum nível que a gente é imortal. E isso traz esses comportamentos que, no momento, são comportamentos extremamente prejudiciais, não só para a própria pessoa, como para um todo, a partir do momento que a gente pode transportar o vírus sem adoecer com sintomas, né? Então, as pessoas têm que ter a consciência de que a hora que você sai de casa e vai para uma balada, para um local de aglomeração, você pode estar levando esse vírus para sua casa sem você sentir, sem você adoecer. Então, além de tudo, essa consciência da sua vida e a vida do outro. Mas, voltando lá, né? A gente tem esse mecanismo que chega a ser uma condição humana da gente acreditar que com a gente nada acontece, sim com os outros. E aí, partindo desse princípio, eu vou estender isso além da pandemia, porque isso é um comportamento desde sempre do ser humano, né? Por isso, muitas vezes, as pessoas ou nós nos colocamos em riscos desnecessários, né? Por isso, muitas vezes, a gente não cuida da saúde como deveria, porque acontece com os outros, mas não comigo, né? É essa sensação da imortalidade que nós temos e que é equivocada completamente. E acho que tem duas coisas aí. Uma é essa sensação que as pessoas que não estão perdendo ainda ninguém muito próximo, elas não estão entrando em contato com
com esse luto, com essa perda, com essa dor, com esses desencarnes, e aí fica mais difícil ela entender que isso está acontecendo em massa, porque não está muito próximo dela. Então, eu me lembro lá no começo, você deve lembrar também, né, Cris e o Anderson, que a gente chegava a questionar se isso era verdade, né, se a mídia não estava exagerando, se não era uma questão política, enfim, não, até tudo hoje isso aí. falam que a mídia exagera. Até hoje. E era muito forte isso, né? A sensação até que a gente tinha, por quê? Porque de repente nunca tinha morrido ninguém da minha família, nenhum amigo, nenhum vizinho, ninguém do trabalho, ninguém próximo. Hoje em dia a coisa chegou muito perto de todo mundo. Então, hoje em dia a gente escuta isso menos. Por quê? Porque todo mundo teve as suas perdas, né? E a gente consegue entender em algum nível que isso está mais real, né? Mas ainda assim, como você disse, algumas pessoas ainda lidam desse jeito, porque talvez essas pessoas não tenham sido acometidas pessoalmente. Ou seja, ainda. tem que bater lá na porta dela para poder acreditar. Horrível. A gente não fala que o ser humano aprende ou pelo amor ou pela dor. Então, assim, por que a gente não pode mais aprender pelo amor, né? Mas não, a gente é como se a dor viesse, quando não é pelo amor, o segundo estágio é pela dor, e aí a gente tem aquele puxão de orelha lá da vida, da espiritualidade, do universo, aí cada um chame como quiser. E aí a gente sente isso. Então, o que eu costumo dizer para as pessoas, acredite que todos nós somos mortais. E a hora que a gente fala de instinto de vida, instinto de morte, que o Freud já trazia isso para a gente lá atrás, na psicologia primária lá, a gente está falando disso, a gente está falando que a gente tem um instinto de vida muito alto, né? Graças a Deus somos sobreviventes da vida, somos sobreviventes de nós mesmos, enfim, desde o bebezinho lá que nasce, a gente vai tendo sensações e vai suportando tudo e vai evoluindo, né? Ou deveríamos, e a gente tem um instinto de morte. Quando esse instinto de morte também é muito elevado nas pessoas, elas têm menos ainda esse medo de morrer, porque elas não acham que vão acontecer com elas. Eu, antes de passar para o Anderson, já que você falou isso, eu ia deixar um pouco mais para frente. O medo, ele atrai aquilo? Por exemplo, eu tenho medo de perder um ente querido, eu tenho medo de ser assaltada, eu tenho medo de pegar doença. Vamos falar do vírus mesmo. Eu tenho medo de pegar a doença, eu tenho medo de... Não sei lidar com a perda, eu tenho medo e eu tenho medo. A pessoa fala muito disso. Isso atrai? Porque eu vi uma entrevista do marido do Paulo Gustavo, que, aliás, é uma coisa que eu quero parabenizar até a imprensa também. Eu vi num comentário de uma atriz falando sobre ele, que ele conseguiu mexer com tudo, que as pessoas hoje já estão se referindo ao Thales como marido e não como parceiro mais, né? Então, é um casamento homoafetivo, então estão assumindo de que é marido dele. E ele comentou que ele tinha muito medo de pegar doença, que ele tinha medo de morrer. E então, a minha pergunta é, o medo atrai aquilo de que você tem medo? Se você viver em medo? Eu não posso te responder que sim, porque eu não tenho dados técnicos para isso, né? E hoje eu estou aqui como alguém que estuda a área, né? Que atua, então eu vou me limitar a falar de coisas técnicas, né? E daqui a pouquinho um pouquinho de espiritualidade, porque eu não sei passar num local e não falar sobre isso, mas não acredito que atraia. Mas eu acredito sim que quando uma pessoa está sob efeito de medo, ela baixa a imunidade no organismo. Isso a gente tem relatos, sim, e a ciência já vem aí comprovando, né? Quando a gente está sobre qualquer efeito emocional de estresse, e o medo gera estresse, angústia, né? Uma série de sensações negativas, o medo paralisa a gente, o medo libera no organismo substâncias tóxicas, assim como a raiva, né? Mas o medo tem isso. Então, o que ele faz é que muitas vezes ele consegue deixar a imunidade da gente um pouquinho mais fragilizada. E aí sim, em decorrência de uma imunidade fragilizada, você pode adquirir N doenças, ou enfim. E aí sim eu acredito que tenha a ver. Então, qual que a gente orienta hoje? Qual que é a busca hoje para as pessoas? A gente está vivendo uma pandemia, né? Não, volto a dizer, não sabemos até quando a gente vai viver uma rotina diferenciada por conta da pandemia. Mas estamos vivendo. Então, a chance de nós sermos contaminados, ela é grande. A maioria, acho que não vou dizer a maioria, porque eu não tenho esses dados, mas muitas pessoas já tiveram, passaram pela doença, estão bem. Outras não tiveram ainda, outras tiveram assintomáticas e não sabem nem que tiveram. Então, o que a gente fala é muito raro você passar por uma pandemia e não ser contaminado. Então, acho que a grande preparação é a gente estar saudável, a gente estar forte, a gente estar com a saúde equilibrada. Então, vamos buscar a saúde, não vamos buscar o medo, vamos buscar se alimentar bem,
vamos buscar ter as vitaminas que o organismo precisa, porque caso você seja contaminado, você vai passar por isso muito bem e vai ficar bem. Então, essa é a recomendação que a gente faz. Cuide da saúde, não cuide do vírus, cuide de você. Né? E a hora que a gente coloca o vírus como algo maior do que eu, maior do que a minha saúde, eu tenho medo. Porque aquilo pode me aniquilar. Aí volta lá no que eu falei do instinto de vida e o instinto de morte. Se eu entro em contato com esse medo no sentido excessivo, eu baixo minha imunidade. Eu mudo a minha vida. Quer dizer, o vírus passa a ser maior do que eu. Ele não é maior do que eu. Ele é algo importante que a gente tem que se cuidar e se preservar. E aí, eu vou estender aqui ao que a gente fala de medo ecológico. Em psicologia, a gente tem um termo que se usa, medo ecológico. O que é o medo ecológico, Cris? Ele não é o medo... É o medo ligado a algo natural, né? Mas o que é o algo natural que a gente chama? É todo medo que te preserva. Todo medo, por exemplo, eu vou ficar lá na frente de um leão, dançando, na hora que ele está com fome, qual é a chance? Ele me atacar, ele vir me morder. Esse é um medo ecológico, então eu não vou na frente do leão nesse momento, né? Esse é um medo ruim? Esse é um medo que paralisa? Esse é um medo negativo? Claro que não, ele é um medo que me preserva para eu me manter vivo e não me machucar. Então, o que eu falo para as pessoas não tenha o medo, mas tenha o medo ecológico. Porque o medo ecológico, ele é um medo raciocinado do que aqui eu vou me machucar, ou vou machucar alguém, ou eu posso morrer. Aí sim eu me preservo. Então, pessoal, tem que se preservar sim. E essa preservação, o que é? Usar a máscara, álcool em gel e evitar aglomeração. E evitar aglomeração. No momento é o que a gente tem, né? Tem vários recadinhos aqui, mas deixa eu passar para o Anderson, porque ele é ansioso e a ansiedade dele ali. E ele né? tá quietinho ali, né? Fala, Anderson. Não, eu queria perguntar para a Fabiana, na verdade, o sentido inverso da questão do cuidado, questão da autopreservação, que é o contrário, que é a pessoa que não liga para a morte, assim, traz um discurso de que, mas se eu morrer, faz parte e tal, não sei o que. Há pessoas que têm essa visão, entendeu? Até, de repente, acompanhada com uma questão da fé dela, de que a morte é só uma passagem e tal, que todo mundo vai desencarnar um dia, e isso levar para o lado até da negligência, de certo ponto, entendeu? Como eu vou morrer mesmo, eu entendo a morte como ela é, o processo, então, se rolar, rolou. Isso também não é ruim? Claro que é ruim, mas essa pessoa que está fazendo isso em relação ao Covid, provavelmente ela fez isso a vida inteira, com outros temas que envolvem o risco da morte, né? É ruim porque uma pessoa dessa hoje aglomera, uma pessoa dessa hoje pode ser a condutora, eu vou chamar assim, desse vírus, que é o que a gente estava falando aqui, né? Porque ela não se preserva. Porém, agora eu vou falar uma coisa aqui que é muito engraçado a gente ver, né? Essas pessoas com esses discursos não é bem assim, sabe, Anderson? Eu vejo muito em consultório isso, né? Nos meus 20 e tantos anos aí de clínica, já vi muitas vezes isso acontecer. Então a pessoa, não tenho medo, não tenho isso, não tenho aquilo. Se uma pessoa dessa tiver um diagnóstico de uma doença terminal, você vai ver como ela fica. Então, assim, muitas vezes essa pessoa tem isso porque da boca para fora ela também diz que ela não tem medo de morrer. Na hora que a morte se mostra próximo a ela, ou existe a possibilidade de realmente ela desencarnar, o Marcelo tá rindo aqui, ó. Ela se apavora, porque é muito comum isso acontecer. Eu vejo muito isso no dia a dia. Aí você falou de religião e tal. Você está falando aqui com uma espírita, né? A gente entende o desencarne como uma passagem natural da vida e da morte, e da vida de novo, e da morte, e da vida de novo, e da morte, mas ninguém quer morrer. Você já viu algum espírita falar, tudo bem eu morrer, porque não. A gente também não quer. Então não tem religião que coloque como a morte sendo algo bacana, porque a gente vai se distanciar das pessoas que a gente ama, da vida que a gente tem. A preservação, lembra, do instinto natural da gente, do instinto de morte, instinto de vida, está nas nossas células, está na centelha divina que está colocada em nós, né? Somos filhos de Deus. E está colocada ali, independente da religião, ninguém quer morrer. E aí eu até vou estender aqui, né, que eu já sei que a Cris vai me perguntar, porque eu já conheço, a gente já faz programa há um tempinho, né, minha amiga, sobre suicídio. Posso falar ou você quer perguntar, Cris? Daqui a pouco você fala, então, eu tenho uns recadinhos aqui, vou ler uns recadinhos, daqui a pouquinho eu tenho um outro recado também. Wilson Trindade, bom dia, Marcelo Dias, bom dia, ótimo programa. Gabriela Miqueleto? A Gabi, eu sei, mas é que tá cortado o sobrenome. Miqueleto. Oi, queridas, beijocas perfumadas da Gabi. Um beijo, Gabi. Beijo, Gabi.
Beijo, Fernando Wilson. Passos, bom dia. Esse eu faço questão de ler. Wilson Trindade, os animais de estimação nos ajudam a manter o equilíbrio mental. Eles são nossos parceiros, amigos de jornada. Vibrações para o Frajola. Wilson, eu quero te agradecer imensamente. O Wilson, ele faz um trabalho, a Fabiana pode falar melhor porque ela acompanha mais, e foi através dela que eu conheci, junto com o Centro Espírita, que agora eu não sei o nome, eu esqueço. Dr. Luiz Monteiro de Barros. Aonde ele faz, ele que também faz, ele é estudante de medicina veterinária, logo mais um veterinário aqui, e ele faz um trabalho de vibração, de boas energias com os pets, que é algo assim incrível, e ele tem me ajudado muito, que realmente meu gatinho tem andado meio dodóizinho, e aí quando eu não atormento o Filete aqui, eu atormento o Wilson, mas eu quero te agradecer, te parabenizar e te fazer o convite para que você venha aqui até para falar sobre esse teu trabalho. Maria Aparecida, bom dia a todos da Rádio Ômega. Alcides Catarino, Beatriz Marques, bom dia a todos. O Alcides fala parabéns e excelente tema. Ótimo, eu também acredito na baixa imunidade. Digo isso sempre para os meus amigos. Verdade, a imunidade, se você tiver medo, abaixa, né? Se você não estiver bem, se sentindo bem, sentindo a tua imunidade, ela tende a baixar mesmo. E o Fernando Passos, ele faz uma pergunta que eu vou deixar também para depois do nosso recadinho. Fernando Passos, ele te pergunta, com tantas mortes pela Covid, você acha que isso faz com que as pessoas aceitem mais a morte? Depois você responde e a gente vai para um recadinho da Célula Mater. Laboratório Célula Mater Viva, uma unidade com atendimento especial para a idade da experiência. Estamos na Rua Amazonas, 137, em Santos. Agende seu horário através do telefone 3225-2586. Célula Mater, presente no momento que você mais precisa. Aí o recadinho da Célula Mater. E mais um recado, vou emendar nesse. A Célula Mater está começando uma campanha de arrecadação de fraldas geriátricas. Então, quem quiser doar, vai a qualquer unidade da Célula Mater. Tem uma ali em frente ao Hospital Beneficência Portuguesa, Bernardino de Campos 50, Amazonas 127, tem também o Kids, que também é ali na esquina da Monsenhor com o Canal 2, e essas fraldas geriátricas serão doadas para os pacientes que estão fazendo o tratamento oncológico do SUS dentro do Hospital Beneficência Portuguesa. Então, quem puder ajudar com um pacotinho de fralda geriátrica será muito bem-vindo. Fabi, a gente vai falar do suicídio, mas antes, só respondendo essa pergunta do Fernando Passo, você acha que com tantas mortes de Covid, as pessoas aceitam mais agora a morte? Elas estão tomando consciência de que assim, eu vou morrer mesmo um dia? A aceitação da morte, acho que, não sei se é bem o termo, mas eu entendi a pergunta. Eu acho que, na verdade, a gente está começando, né, as pessoas estão tendo maior intimidade com o assunto morte. Né? Então, volto a dizer, aquela história de que a morte está longe de mim, né? Acontece com o meu vizinho, mas não acontece comigo. Eu acho que as pessoas começam a ter mais intimidade com isso, elas se aproximam mais desse ambiente, porque a gente escuta, vê, presencia e sofre a morte todo dia, né? Eu não sei vocês, mas eu estou todos os dias com uma notícia de alguém muito querido, de alguém muito falecendo. Então, assim, a gente está com essa intimidade com esse tema, coisa que antes, né, da pandemia, acredito que não fosse assim para ninguém, pelo menos para mim não era, eu acredito que para ninguém. Então, sem dúvida nenhuma, aceitação é outra coisa, até era um termo técnico, né? Então, aceitação é a gente fazer todos os estágios do que é a gente sofrer em relação a uma perda, a um luto, e chegar à aceitação, que é nada mais que a resiliência, é você aceitar a morte e ficar bem com isso. Então, eu não posso usar o termo aceitar mais a morte, porque aí é muito subjetivo, individual, mas o que eu acredito é que a gente está com mais intimidade com esse tema. Anderson? Então, a questão da aceitação da morte, eu até trago uma questão que é a seguinte, né? O processo do luto, totalmente de quem está com Covid, ele é diferente do que a gente concebe normalmente, né? Não tem velório, o velório é restrito, você não consegue acompanhar a agonia da pessoa, porque você não está junto dela. Se isso também de que forma isso prejudica esse processo de assimilação da morte, né? Porque você perde essa conexão ali com a pessoa no momento que ela vai para o hospital e dali sai direto quando acontece o óbito, vai para o cemitério e você tem pouquíssimo ou nenhum contato com esse ente que se foi. Só para emendar também um comentário, isso é um caso real, para ver se algumas pessoas até acreditam mais.
Isso aconteceu com uma amiga minha, enfermeira. Ela perdeu a avó e a despedida no velório foi através de um monitor de televisão. Ela entrou numa salinha, colocaram um monitor, esse monitor mostrou a avó dentro do caixão, nada bonitinho, nada lindo, como a gente costuma ver no velório, tá tudo arrumadinho. Ela ali, foi assim a despedida. E isso acaba chocando, né? Além, né, nós estamos, né, somos de uma cultura com certos rituais, como toda cultura, né? Se você for para a Índia, é uma cultura, se você for para a China é outra, se você for... E a ritualística de cada cultura, ela não existe por acaso, né? Ela existe para as nossas... Porque é necessário para o ser humano, para nós que fazemos parte daquela cultura específica. Então, na nossa cultura sempre houve lá o velório, né? Isso faz parte do processo de aceitação do desencarne de um ente querido. Então, a hora que a gente pensa que até isso está diferente, né? Então, assim, as pessoas não estão podendo enterrar os seus amores, as pessoas, enfim, uma mãe, é como você disse, né, Cris, vê o filho entrar, de repente, numa UTI para ser entubado e não vê mais, né? Então, a gente tinha uma ritualística que era importante e que era necessário para a nossa cultura, que as pessoas entendessem que dali para frente, porque você tem o visual, né? E o cérebro da gente, ele é muito imagem, ele é muito visual. Então, aquele episódio do velório, de estar ali no caixão, daquele jeito, arrumadinho, enfim, né? Representava ou representa alguma coisa forte no nosso inconsciente. E essa etapa está sendo pulada, né? Foi nos tirado isso por conta da questão da infecção, enfim, né? Da contaminação. Então, é triste a gente pensar que até essa ritualística mudou nesse período. Não sei se isso vai acarretar uma mudança para frente de talvez um novo molde de velórios ou de não sei, mas acredito que essa pandemia, ela vem a representar muito mais do que o que a gente está passando agora, de tudo isso, que são as mudanças daqui para frente que vão acontecer. Como você disse, por uma TV, ela viu, né? Você pode perceber as coisas online, né? Como estão enormes, como muita coisa, talvez, a gente está escutando aí falar, e tá parecendo isso mesmo, que muita coisa nem volte a ser como era antes. Muitas coisas virem um novo molde, se estabeleçam diferentes em cima desse novo jeito da gente se relacionar. E talvez seja muito através dessas coisas. Então, eu não sei o que vai acontecer, porque como vocês, eu também sou um ser humano e estou no mundo, e a gente não tem ideia do que vai vir, mas o que a gente sabe é que a gente vai precisar se adequar a muitas coisas, não só agora, como daqui para frente. E talvez essa questão do velório, quem sabe não seja uma coisa que a gente vai ter outras características agora, depois dessa pandemia. Pode ser. Difícil. Fabi, antes da gente falar um pouco também de coisa boa, que também tem um lado positivo e coisas que a gente pode fazer que acaba suprindo tudo isso que a gente está passando, né? Que serve até de incentivo para você estar bem, né? De bem com a vida. Fabi, o que você acha? Você que é uma pessoa espiritualizada, que está sempre lida com muita gente, você trabalha muito com coisas voluntárias, ações voluntárias, você é uma pessoa humanizada. A gente hoje fala muito de humanização e a gente pode dizer que você é uma pessoa humanizada. O que essa pandemia, no teu ponto de vista, tá? De Fabiana, humanizada, espírita, psicóloga, acha que essa pandemia está trazendo para a gente para ensinar o quê? Valor, né, nas relações, o amor, eu acho que é o amor. A hora que você olha pais que não viam seus filhos há muito tempo, porque não queriam, ou porque tinham mágoas, ou porque os filhos estão fazendo outra coisa, hoje você percebe o quanto eles não dariam tudo para estarem juntos, né, e às vezes não pode, ou porque alguém desencarnou, ou porque tem a questão do contágio que precisa ser evitado. E outras questões assim mais pessoais, familiares. Eu acho que tudo dá valor ao trabalho que a gente tem. Eu escutava muitas pessoas falando muito dos seus trabalhos, né? Um clichê, né? Adoro sexta-feira porque amanhã não preciso trabalhar. Essas coisas que hoje em dia a gente começa a escutar diferente, né? No consultório eu tenho escutado diferente porque saudades da rotina que eu tinha, que saudades da... Eu escuto isso diariamente. Então, assim, coisa que eu escutava diariamente, o contrário. Então, eu fico pensando, o que essa pandemia trouxe e vai trazer, como eu disse, para frente? Acho que muitas mudanças para todos nós, mas eu acho que o principal, se eu tiver que te responder uma coisa,
é a valorização do afeto, a valorização do amor. Eu acho que distanciou a gente para a gente dar valor do quanto é importante estar junto. É isso. É uma coisa que vinha acontecendo, porque você sai, vai para um barzinho, vai alguma coisa, você vê as pessoas tudo ali. Às vezes você vê uma família, um casal com filhos, num restaurante almoçando, cada um com seu celular, assim. Hoje, então, não tinha mais aquele contato, por mais que você estivesse junto fisicamente, do toque, olho no olho, faltava isso. O que aconteceu hoje com a pandemia? Isso aqui, o celular, está sendo a forma de você ver as pessoas. Então, hoje você vê aquele artista que você gosta, que não dá para ir no show, mas de repente ele está fazendo uma live, você está vendo ele ali, né? Coisa que você nem imaginava assistir da tua casa o show dele, ele falando diretamente com você. Uhum. Então, hoje acho que as pessoas estão começando a sentir falta de caramba, que vontade de ir por barzinho, que vontade de dar um abraço no meu amigo, de não. Isso também está acontecendo, né, Fabi? Porque Sim. é isso que você falou, da questão de valorização de relacionamento e do amor. Eu tinha isso e não dava valor. Hoje, como eu queria isso, sabe? Esse abraço, a gente Sair sente falta, um pouco né? do celular e ficar. E a gente sente falta do abraço, do beijo, do, né? Exatamente. Se segurar de encontrar a pessoa, você tem aquele mecanismo do corpo ir, né? Aí você tem que ficar com a As mão. pessoas- As pessoas mais afetuosas sempre tiveram o mecanismo de abraçar, de ir para cima, e aí tem aquele impulso hoje, opa, não posso. Então, assim, isso tudo traz, a gente está falando desde uma coisa muito pequena, muito simples, até coisas maiores, como eu disse, né, de brigas familiares, que muitas vezes a gente está vendo, eu estou vendo isso em consultório, se restabelecer, em nome de que está caindo a ficha das pessoas. Eu sou mortal. Olha aí, esse contato com a morte à minha volta. Eu sou mortal, eu vou também. E aí, quando eu for? Caramba, eu quero aproveitar mais, eu quero isso, eu quero aquilo. Quero aproveitar aquilo que realmente tem valor. Porque eu acho que hoje em dia também a gente precisa, já que você falou para eu, já que você me fez essa pergunta, eu falei o valor do afeto, o valor do amor, e principalmente colocar os valores nos lugares que eles deveriam humanamente ter. Financeiro, importante? Claro que é importante. A nossa subsistência aqui é o que proporciona luxos ou o que a gente gosta, conforto, mas a minha pergunta é, do quanto você precisa disso? Do quanto você abre mão do resto para ter isso? Eu acho que as pessoas vêm se questionando muito tudo que elas fizeram durante as suas vidas, as suas trajetórias, e isso acontece na hora que você tem contato com um ser mortal. Então, o que eu acho bonito de ver nisso tudo, se é que a gente pode dizer assim, com tanta dor pairando, né, para todos nós, mas o que é bonito de ver é o quanto as pessoas têm se questionado nas suas vidas. E não existe evolução se você não se questionar. A evolução humana, ela passa pela consciência. Então, a gente fala, né, reforma íntima. Então, assim, a gente precisa ter consciência do quem a gente é no mundo, do que a gente está fazendo no mundo, do que a gente está fazendo por nós e pelo universo, pelo mundo. E aí, né, Cris, eu levanto a bandeira que você sabe, sempre do voluntariado, sempre da ajuda ao próximo, sempre da gente estar aqui, poder fazer uma diferença, nem que seja em torno da gente, que a gente acha que é pequeno, mas não é, né, o efeito borboleta lá, que a gente chama, né, borboleta bate asa aqui, vai lá para o outro lado, o efeito, a importância de tudo isso. Vou passar para o Anderson, depois a gente fala do suicídio, tem uma coisa também que eu quero abordar com você, que é essa questão do incentivo, o que você recomenda, tá? Anderson. Eu queria perguntar para a Fernanda a respeito das crianças, né? Porque as crianças, principalmente aquelas de menorzinhas de 5, 6, 7 anos, que podem, no meio da pandemia, elas já perderam o contato com os amiguinhos, o contato com o cotidiano, com as atividades que ela gosta, principalmente externas e tal, e de repente perderam, no espaço curto de tempo, tem acontecido isso até com frequência, perderam o vovô, a vovó, o tio, a titia, de repente todo mundo vai embora e ela talvez não tenha dimensão do que é a Covid. Como é que vai ser o trato com essa criança? Como é que deve ser o trato com essa criança diante do cenário tão desolador para a gente que é adulto, imagina para ela? Mais ou menos, né, Anderson? Vamos lá. Desolador mas se a gente pensar que nós temos anos, eu falo minha idade sem problema, né, Cris? Eu tô com 45 anos, então, 44, 43, eu vivi numa liberdade de ir e vir, eu nunca usei máscara, enfim. Eu construí essa rotina para mim no decorrer da minha idade. Uma criança de 3, 4, 5 anos, ela construiu hábitos durante menos tempo do que eu. Então, se a gente pensar no critério de condicionamento, porque nós, seres humanos, somos condicionados a hábitos, né? Nós, mais velhos, vamos sofrer a mudança de hábito
muito maior pelo condicionamento do que uma criança. Uma criança, ela consegue se adequar muito melhor ou muito mais rápido do que nós, que temos muito mais tempo estabelecido hábitos. Então, na hora que você fala, puxa, imagina se a gente sofre, imagina a criança. Às vezes nem tanto, às vezes a criança consegue se adaptar muito melhor. E vamos lembrar aqui que a criança já nasceu numa era, hoje, muito mais digital, muito mais de rede social, que nós não, né? Eu não sei vocês, mas a minha TVzinha lá de casa, quando eu era criança, era uma com bombril, assim, ó, para pegar o anteninha. Opa, né? Quando veio a colorida, então, era um luxo. Aliás, eu vi chegar a TV colorida. Eu também. Então, assim, nós somos dessa época. Então, assim, a gente teve que se habituar com a nova, né, a tecnologia aí, né, eu sofro com isso, a Cris tá rindo porque ela sabe, então eu gosto de gente, gostar de máquina para mim tá difícil, mas eu chego lá, e assim, a gente precisa se adequar, né, mas a criança já nasceu com tudo isso um pouquinho, né, já no ambiente dela, então se a gente pensar desse lado, cuidado, para a gente colocar dor maior onde não tem. Eu falo isso para os meus pacientes, cuidado para não pôr dor maior onde não tem, vamos trabalhar com dor real. Não projeta a sua dor na criança por achar que ela é frágil. Claro que ela tem muito mais fragilidade em muitos setores do que você, mas na questão tempo é você que tem mais do que ela. De hábito, né? Então, o que a gente precisa fazer com as nossas crianças para responder melhor aí a tua pergunta, Anderson? Falar a verdade, né? Mostrar a verdade, explicar sempre o que está acontecendo. A gente sempre fala, você pensa que criança não entende? Criança entende se você explicar. Ou como entende? Então, assim, precisa parar, precisa explicar, precisa mostrar o que está acontecendo, até porque ela vai saber, só que ela pode chegar nela informações confusas, distorcidas. Então, é um momento sofrido para todo mundo, e não é para esconder o momento sofrido da criança. A criança precisa participar de tudo isso, tá? Porque se ela está sofrendo, ela vai poder dividir isso com você, no que ela está sofrendo, na falta de quem está sendo retirado dali, da rotina dela, e até mesmo hábitos, né? Mamãe, por que eu não posso ir para o colégio? Ah, tá, mamãe, agora eu posso, mas não vai todo mundo junto. Então, assim, essas perguntas estão na rotina, e os pais têm que ter essa paciência, esse amor, essa disponibilidade para explicar isso para a criança sempre. Então, o ideal é que a criança viva na realidade. Então, vamos explicar o que está acontecendo. Ah, mas ela vai sofrer. Mas vai sofrer. Mas estamos todos sofrendo. E isso não é ruim. É entender o momento e participar dele. Aí sim diminui-se o sofrimento, né? Mas é isso. Acho que cuidado para a gente também nesse momento, não colocar mais dor ainda, onde de repente ela pode ser mais natural e menor. E aí eu digo isso das crianças. Fabi, falta pouco tempo ainda, antes da gente falar, eu te cortei que você ia falar do suicídio, mas vamos só abordar rapidinho o suicídio para a gente entrar e falar um pouco de coisa boa também, né? Merecemos, né? Vamos merecemos. Lá? Não sei mais o que eu ia falar de suicídio, você me cortou, o que eu ia falar de suicídio, Cris? Porque aumentou o número de pessoas que acabam se suicidando com medo de morrer, com medo porque então, perdeu olha, o gente, emprego. por favor, olha que coisa incoerente, né? Eu tenho medo de morrer, eu me suicido. Incoerente, né? Então, vamos lá. Alguém chega para mim com intenção de suicídio ou me relata que já tentou e por obra divina não conseguiu, né? Eu esqueço que eu tô na rádio, eu faço assim, né, com a mão, mas, não, mas enfim, aparece, tá vendo, né? Ali, E aí... A pessoa quando não sabe lidar com tecnologia é assim, mas tudo bem. Vem fazer rádio, dá nisso. Enfim, voltando. Quando a gente escuta esse tipo de coisa para trabalhar em consultório, né? É muito nítido que você vê assim, mesmo quem comete um ato de suicídio, ela não quer morrer. Aí você fala, caramba, agora está mais incoerente ainda. Na verdade, o que as pessoas querem? Parar de sentir dor. O suicídio tem uma característica que primeiro, fugir do problema. Visão unilateral da vida. A gente fala assim. O que é visão unilateral da vida? Você só está vendo um lado da vida. Qual é o lado? Negativo. Claro. E aí você sofre, porque todo mundo pode estar passando o pior momento da vida, ela tem o que agradecer. Com certeza essa pessoa pode estar passando pelo pior momento, mas ela tem coisas boas na vida dela, que ela não está olhando para isso. Então a gente fala visão unilateral da vida, é o primeiro passo para que a pessoa pense num suicídio, em tirar a própria vida. Ninguém chegou nunca para mim, em 23 anos, dizendo assim, eu quero morrer só porque eu quero morrer. Porque eu tô a fim de morrer. Não, as pessoas querem parar de sentir dor, aí elas acham que o caminho é morrer. Então, o parar de sentir dor é algo que precisa ser trabalhado em que sentido? O enfrentamento da dor.
O que a gente faz em terapia, o que a gente faz em consultório, o que a psicologia faz pelo ser humano? Levá-lo, ajudá-lo ao autoconhecimento e a enfrentar os seus monstros, os seus fantasmas, né? A gente não está no equilíbrio quando a gente está feliz. A gente tem que encontrar equilíbrio no caos interno, eu digo, e externo, né? Aí sim a gente pode chamar de equilíbrio, a hora que a gente está passando por situações difíceis e está ali lutando, e está ali enfrentando as coisas. O equilíbrio não está na gente ir lá num pico, ficar lá que nem um monge. Que maravilha que o monge pode fazer isso. Nós não temos como fazer isso. A nossa vida é o dia a dia aqui. Então, não é eu me isolando, não é eu querendo encontrar o equilíbrio numa coisa assim, e sim eu encontrar o equilíbrio no caos. Esse é o grande segredo da gente tentar estar bem. Fernando Passos, ele pergunta, o suicida não pensa no sofrimento da família? O suicida não pensa nem no próprio sofrimento. Na verdade, o que ele quer é se livrar. E aí a família entra no pacotinho, né? Ele afirmou, na verdade, eu vi aqui, não é pergunta. É uma afirmação, exatamente. Ele não pensa no Ele não pensa. Não é que ele não pensa, ele pensa. Mas ele não leva em consideração para mudar o ato do suicídio. E a outra pergunta do nosso colega aqui da Rádio Ômega, Douglas Porto, que honra ter o Douglas aqui acompanhando o nosso programa, ele pergunta o seguinte, os pais estão tão abalados assim, a ponto de tirar a vida dos filhos? Porque nós tivemos recentemente aí também um caso de uma mãe que acabou matando um filho de 3 anos, enfim. Eu não vou entrar nisso, Douglas, porque ali a gente tem que falar de estrutura de personalidade, né? Daí não é o foco aqui do programa, mas só para te responder alguma coisa assim, pais abalados não tiram vida nem dos filhos, nem a própria. Pais abalados resolvem, procuram ajuda, tentam se cuidar, até para se ajudarem a ajudar os filhos. Então, jamais. Ali o que aconteceu, né, ou o que acontece, que infelizmente a gente vê esporadicamente, são as pessoas com desequilíbrio de estrutura de personalidade, aí é outra coisa, né, que envolve outras questões, aí bem mais graves, eu diria, e aí eles acabam cometendo esses comportamentos aí, né? Exatamente. Fabi, a gente está em casa, algumas pessoas estão em casa, muitas estão home office, não estão podendo sair, outras estão sozinhas em casa. Claro, é como o Wilson falou aqui, o pet ajuda e ajuda muito, faz um bem, porque é um ser que está ali dependendo de você. E então, assim, os pets te ajudam. Mas o que você recomenda? O que é bom a pessoa fazer? A gente vê que aumentou também o número de pessoas fazendo alguns trabalhos solidários, voluntários, ajudando a arrecadar mantimento para a cesta básica, roupas. Então, a gente está vendo que tem algumas pessoas que estão seguindo esse caminho. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Já passo para você, tá, Anderson? É assim, o Anderson quer falar, né? Mas pode falar e depois eu passo. A gente estoura um pouquinho aqui, a gente não tem problema. Então, na verdade, quando a gente vai falar, né, de coisas positivas, o que eu faço, então, né? Vamos lá. Vamos ser práticos, assim, falar, tá, mas o que a gente faz nesse momento, então, para a gente ficar melhor e passar por tudo isso e tal? Pets, né, já que a gente falou disso aí, porque o Wilson fez o contato aqui, como você disse, reforçando o trabalho que ele faz lá, é lindo, né, que o grupo todo faz lá, da espiritualidade dos animais, não só porque tem os atendimentos ali para os bichinhos, mas também porque através dos bichinhos acaba muita gente, os tutores, né, se cuidando, se espiritualizando, enfim, entendendo melhor essa dinâmica, né, toda. Mas, enfim, pets são algo que a gente pode recomendar, por quê? Porque é bonitinho, porque é legal. Não, porque são seres que estão perto da gente. E ensina a gente toda hora, né? Ensina a gente toda hora, e aonde principalmente, agora a visão da psicologia também, a gente pode se sentir muito útil com eles, porque eles precisam da gente. Você precisa limpar as coisinhas dele, você precisa dar a comida para ele, você precisa dar água para ele, você precisa cuidar dele. Então, do mesmo jeito que ele te retribui amor, carinho, alegria, você precisa cuidar dele. Então, existe a condição de que ele faz com que o ser humano, ou com o seu tutor, além de muito amor, ele se sinta útil, ele se sinta necessário. E nesse momento que muitas pessoas tiveram que sair das suas vidas e estarem sozinhas às vezes, então é muito comum as pessoas sozinhas em casa, esse período, arrumaram um gatinho, arrumaram um cachorrinho, que ótimo. A única coisa que eu deixo aqui muito claro e muito assim, que eu chamo de preocupante, é que essas pessoas doem o amor, recebam o amor de seus bichinhos e que seja para sempre, para o final da vidinha deles. E que a hora que tudo isso passa, eles não queiram dar esses animais, né?
Porque a gente vê também muitas pessoas fazendo do animal um uso muito errado, nesse sentido, de que eu pego o bichinho quando me interessa, quando não me interessa eu não quero mais. É uma vida, né? A gente que tem, sabe que passa a ser um filho, alguém da família. Bom, pet, uma parte aí que pode ajudar muito, a gente recomenda. O que você vê de notícias? Agora eu vou falar, porque vocês estavam tirando sarro aqui de mim, né, gente? Fora do ar, viu? Ela, o Marcelo, estavam falando assim, meu Deus, né? Que não. Que eu já sentei aqui falando, olha, gente, eu vejo notícia básico, o básico do básico de notícia. Até porque eu trabalho muito, né? A Cris sabe, mas porque eu procuro também não ficar sendo bombardeada dessas notícias todas que a gente tem o tempo todo. Você liga a televisão, vocês devem concordar comigo, o jornal, né? Virou um filme de terror. Então, assim, a gente precisa estar informado? Claro que a gente precisa estar informado no mundo, é óbvio, né? Mas até que ponto a gente precisa ficar sendo bombardeado de informações negativas o tempo todo, de tudo que está acontecendo de ruim no mundo, né? Então eu deixo aqui, cuidado com o que vocês têm contato, não só de informação, como de filmes que vocês estão assistindo, livros que vocês estão lendo. Vamos elevar um pouquinho músicas, vamos elevar um pouquinho a vibração nossa, já que está tudo tão difícil, tão diferente, né? Para a gente reaprender tudo. Então, cuidado com essas questões, porque isso é energia que a gente está escolhendo ter para nós. Lembra, agora eu vou falar de rádio aqui, né? Onde é que a onda de rádio pega, né? Na hora que você põe a frequência aqui e liga a outra ali. Aí ela vai pegar a onda de rádio, né? Na hora que você tira da frequência, você não pega mais aquela rádio, você vai pegar outra. Então, a gente funciona igual onda de rádio que passa aqui pela gente, a gente não vê. A frequência é isso, a energia é isso, ela existe. Então, a gente precisa ligar a nossa frequência na frequência daquilo que a gente quer. Se a gente quer coisa boa, a gente tem que estar sintonizado em coisa boa, tá? Isso é muito importante. Então, trabalho voluntário, né, Cris? Que eu já levanto a bandeira, gosto, né, muito, sempre gostei, e não gosto Fabiana. Agora eu gosto... também tecnicamente falando, a neurociência vem aí comprovando, né, já comprovou, mas vem comprovando cada vez mais o quanto a gente libera no organismo hormônios positivos para o nosso bem-estar na hora que a gente está fazendo um ato de solidariedade, de caridade, de humanidade. Ocitocina é um desses hormônios, né? Então, assim, a hora que a gente consegue se doar ao outro, e seja se doar em qualquer esfera, pode ser doar o seu tempo é uma das coisas mais ricas que a gente tem. Independente da conta bancária, independente da saúde, independente do que a gente tem, o tempo é a única coisa que não volta, né? Então, assim, olha que rico o que a gente tem nas mãos aqui para usar, né? O tempo. Então, doar o seu tempo para alguém, se doar para alguém é algo muito gostoso de fazer. Então, Cris, eu sempre levanto essa bandeira porque isso é saúde também, isso é além do gostar ou do não gostar, isso é trazer saúde para o mundo e trazer saúde para si próprio. A hora que a gente consegue aumentar a nossa frequência e consegue se sentir útil. Mais uma vez eu falo aqui da utilidade que a gente tem, e todo mundo tem, mesmo estando dentro de nossas casas hoje um pouquinho mais isolados ou um pouquinho mais distanciados, a gente pode ser útil na vida das pessoas. Então, a gente precisa sentir esse servir, né? E o voluntariado traz isso. Então, quem não começou ainda, eu convido a experimentar e a começar. E quem já faz, estamos junto. Anderson? Não, eu queria só agradecer a presença da Fabiana, que papo bacana, que ideias, conceitos bacanas, assim, eu acho que é importante a gente discutir esses temas, a discussão sobre a questão existencial, nossa cabeça, como a gente está, como a gente pode ficar melhor. Eu acho essa discussão muito válida, e eu posso dizer que eu adorei o programa. E só deixar um recado para o pessoal que gosta de futebol. Hoje tem jogo do Santos, hoje tem Santos e Boca Juniors, das 7h15, jogo importante para o Santos, mas vamos ter cuidado, gente, nada de aglomeração, nada de atitudes impensadas, vamos torcer pelo Santos aí, mas com consciência. Nenhuma pergunta mais? Não, eu queria só agradecer mesmo, Fabiana.
Então tá bom. A Maria Aparecida, ela fala, ser voluntário é também se sentir útil, é o que você falou, né? De você estar se sentindo útil. E você acha que tem aumentado mesmo? Você que lida com grupos de voluntários, você faz viagens, eu queria que você falasse um pouquinho desse teu trabalho também como voluntária, mas você acha que está aumentando o número, as pessoas estão procurando mais? Eu acho que está aumentando, as pessoas estão tendo, assim, como muita coisa na vida parou de acontecer na vida das pessoas, as pessoas começaram a ter um olhar, até por tempo, né? Tem o tempo. Então foram lá procurar como ser úteis. E aí se depararam com o voluntariado. Então eu acho sim que isso tem aumentado muito. Eu tenho recebido procura de vários projetos que eu faço parte, de pessoas falando, olha, eu queria ajudar, mas não sei como. Essa pergunta é assim, básica. E aí a gente direciona as pessoas para aqueles projetos que a gente conhece, né, que a gente faz parte, que eu faço parte, enfim, a gente direciona as pessoas para que elas possam exercitar isso, né, e aí eu vou voltar a falar lá, lembra do valor do amor, valor do afeto? O ser humano, ele precisa se sentir útil, ele precisa servir, independente do que você faz e onde você está, a gente precisa servir. Do mesmo jeito que a gente é servido muitas vezes, a gente precisa servir. E isso faz com que a gente exercite a fraternidade, exercite o amor. E o amor é para ser exercitado. Do mesmo jeito que uma criança não nasce, fizeram perguntas aqui relacionadas à criança, né? A criança não nasce preconceituosa, a criança não nasce tendo julgamentos sociais. Isso é colocado nela, ou pela família, ou pelo meio que ela vive, e ela se desenvolve do mesmo jeito que a gente pode colocar numa criança o amor, né? Desenvolver nela o olhar para o outro. Isso começa desde cedo. Então, o que eu digo aqui pense nas crianças para a gente falar a verdade, como eu disse, em relação às dores, mas pense nas crianças para a gente colocar amor nelas, para a gente ensinar para elas que não é para ter preconceito, é para ter amor, é para ter respeito, é para ter a humanidade, a solidariedade, porque isso é um exercício. E se feito desde criança, com certeza a gente vai ter seres humanos muito mais humanizados. E é disso que eu acho que o mundo precisa, é disso que nós precisamos, né, como integrantes desse mundo, e acho que é esse legado que a gente tem que pensar em deixar aqui, né, na Terra, nesse planeta que hoje estamos habitando. Exatamente. Eu vou até fazer um comentário, porque assim, a gente sabe que eu faço lá o programa da Beneficência, e a Beneficência, ela tem um trabalho mesmo de humanização muito bonito que eles fazem lá dentro. E de sexta-feira tem o Música no Jardim. E uma coisa que me chamou muita atenção, a cada 15 dias eles fazem uma live, aonde vai um músico da região, eles vão lá, cantam no jardim, é um jardim, então não tem aglomeração, os pacientes ouvem dos quartos, e ficam através da live pedindo música. Quero ouvir Djavan e oferecer para o médico, para a enfermeira, para quem está cuidando, para a família. Teve até aniversário. E teve um dia, na última live que teve 2 semanas atrás, uma senhora, eu vi o filho no quarto, SUS, tá? SUS, paciente SUS, ala SUS. Então, conforme eu andando ali no jardim, eu passei, tinha uma senhora, eu tinha ido na ala ali ver uma outra coisa, e a paciente, o filho estava arrumando o cabelo, ela toda de vestido, toda arrumada, fazendo maquiagem, próprio filho fazendo isso. E ela comentou que ela estava se arrumando para poder participar da live. Uhum. Ela não teve acesso ao jardim. Ela ficou do quarto, a única coisa que enfermeiros colocaram ela num outro quarto que dava para o jardim, que estava sozinho. Não era uma ala de Covid, era uma outra ala, era uma ala free. Mas a atitude daquela paciente de estar ali, de se arrumar toda para assistir uma live, para ouvir uma música e pedir uma música. E aí falam assim, poxa, mas você vai para o hospital gravar, é uma energia pesada. Não, você sai de lá tão bem. Tão bem. Eu vou deixar trocar uma palavra. Eu gosto muito de como a gente se refere às coisas, às palavras em si. As palavras têm uma força muito grande no inconsciente da gente, né? E às vezes a gente se coloca de uma forma muito errada para usar as palavras. Então eu vou trocar o hospital, que normalmente as pessoas têm essa visão, porque eu também gosto muito, mas as pessoas têm essa visão de, hospital, né, um lugar de tanto sofrimento, tal. Eu vou trocar a palavra, hospital, pela questão do tratamento. Então, vamos trocar sofrimento por tratamento? Se você entrar no hospital pensando que ali tem muito sofrimento, é o que você vai ver. Mas se você entrar num hospital pensando que ali tem muito tratamento, é o que você vai ver. Então, basta você escolher
qual dos dois você acredita mais para que você fique com a sensação. Então, Cris, você olha o tratamento, eu também. Não é que a gente não vê o sofrimento, claro que a gente vê. A gente vê e a gente sofre às vezes, né, do sofrimento do outro, mas não é isso que prevalece para a gente gostar do hospital ou de um local como aquele. É porque a gente vê o tratamento que é lindo. É lindo uma pessoa, um profissional sair de casa, entrar lá e cuidar dos outros naquele nível. É lindo o amor que existe ali, porque existe as coisas negativas, claro, porque tem ser humano, onde tem ser humano vai ter de tudo. Mas como é bonito, eu também acho. Então, assim, a gente precisa trocar mais o sofrimento pelo tratamento na hora que a gente vê locais assim de saúde. Porque é isso que representa. Certo. Fabi, tem mais um recado aqui. A Sônia Maria, parabéns, Fabiana, esclarecendo a todos nós ouvintes, obrigada. E a Sueli dos Anjos, parabéns, Fabiana, muita ajuda você traz a tantos que precisam. Fabi, adorei, nosso tempo já chegou aqui no final do programa, mas eu queria deixar um convite para você estar vindo, para falar um pouco desse trabalho voluntário que você faz, porque assim, eu conheço a Fabiana há muitos anos, ela faz um trabalho de viagens, ela vai... aquele que você foi lá não é da África, era... Também tem também, África, né? No meio. Enfim, ela... África, Roraima, com os nossos irmãos venezuelanos, tem com as crianças com microcefalia na Paraíba, a gente está engajado em alguns projetos, aqui em Santos, alguns também, né? A República dos Idosos. Isso, a República dos Idosos, né? Que é assim, eu tenho um carinho muito grande e... A gente precisa também, né, de voluntários de ajuda, a AMISOL, do Ed aí, né, que você também conhece, é um projeto lindo. A gente tem muitas frentes de trabalho, né, entregar comida aos nossos irmãos que hoje estão em situação de rua, também faço parte de grupos assim. Então, a gente tem muita coisa aí acontecendo. E aí é quando eu digo, né, que eu convido as pessoas que nunca tiveram contato com uma ação assim, que venham fazer alguma coisa, venham servir. É muito bonito, é muito gostoso a sensação. Lembra do hormônio que hoje a neurociência já comprova, ocitocina no organismo. Isso traz um bem-estar e chega a trazer até uma alegria para a gente na hora que a gente consegue ver que a gente não vai resolver o problema do mundo, mas a gente pode amenizar algumas dores. Verdade. E isso faz muito bem. Esse hormônio eu nunca vou esquecer, porque me lembra uma palavrinha chamada octo. Mas me lembra bastante, né, Fabi? Bom, eu quero agradecer as pessoas que participaram com a gente aqui, agradecer a Fabi, Marcelo, a gente está com um convidado aqui, que é estudante de jornalismo, né? Como que é seu nome? Christopher também, que veio aqui conhecer os estúdios, em breve, mais um colega aqui nosso. E é isso. Você que está em casa, muito obrigada. Pense aí no que a Fabiana falou. Quem quiser te achar, Fabiana, para trocar alguma ideia, às vezes até sobre o trabalho voluntário, tem alguma rede social? Acho que pode ser pelo Face, né? Que é mais fácil aí como eu disse, vocês já perceberam que eu tenho um probleminha dessas coisas, mas funciona, tá, gente? Eu tô melhorando. Fabiana Oliveira Rodrigues, tá? Aí me acha lá no Face e pede lá a amizade, eu adiciono e aí pode falar comigo que é mais fácil. Eu quero agradecer, Cris, tá? Eu gosto muito, acho que isso é saúde pública, né? E a gente tem que pensar sempre no bem geral, né? Então eu adoro quando eu venho aqui, você sabe, não só por você, mas Marcelo, enfim, mas por toda a estrutura aqui, pelo que isso representa, né? Da gente poder refletir juntos, eu acho que é isso, né? Eu aprendo muito todas as vezes também, e eu gosto muito de estar aqui. E agradecer o Anderson, a você, né? O Marcelo, a rádio. E a vocês, né, que acompanharam a gente, acho que teve alguns comentários aqui, um beijo no coração de todos vocês, tá? E é isso aí, tamo junto. E lembrem-se, cuidados, né, de tudo que a gente já sabe relacionado à Covid, à pandemia, e principalmente, né, elevem a frequência, a vibração de vocês naquilo que vocês puderem. É isso que vai fazer com que a gente também fique bem e passe por tudo isso. Anderson, mais algum comentário? Não, eu queria só agradecer o carinho da Fabiana com a gente, assim, os esclarecimentos, as palavras, e eu acho que vamos superar isso tudo, assim, com cabeça boa, com inteligência, com resiliência e com muito amor. Eu acho que isso aqui faz a diferença. Tá certo. Gente, a todos muito obrigada. Amanhã tem mais 3 em Pauta. Um ótimo dia para vocês e até amanhã.